Mais uma vez, bom dia. Vamos continuar o que nós estávamos falando na semana passada sobre motores de combustão. Só que hoje nós vamos falar de alguns componentes que compõem, que integram o motor de combustão interno. Então nós vamos ver quais são os motores se dividem principalmente em componentes fixos e móveis. Então nós vamos ver essas duas classes principais, quais são os principais componentes. Então, como o próprio nome sugere, o componente fixo é aquele que não tem movimento relativo entre si. Então, ela é uma peça fixa que vai fazer o quê? Vai servir de suporte para os componentes que se movimentam com o funcionamento do motor. Por exemplo, nós temos o bloco, que é a maior peça do motor. E qual é a função dele? Ele faz a sustentação dos componentes, em sua maioria, todos os componentes, todos são sobre o bloco ou no bloco. Geralmente ele é feito de ferro fundido ou alumínio. Ele possui algumas galerias, são esses canais que vocês conseguem observar aí na tela. Tem a de água, que seria de resfriamento, no caso dos motores que tem um sistema de resfriamento, um sistema movido com água, perdão, e tem o óleo, que é a parte de lubrificação. A seguir, nós temos o cilindro e as camisas, que vai alojar onde o pistão fica, como a gente falou no semana passada, sobre ponto máximo superior, ponto máximo inferior. Isso é na camisa. E também define o tamanho do motor, que é a cilindrada, também de acordo com o volume total do cilindro, somando o volume de deslocamento mais o volume da câmara de compressão, multiplicado pelo número de cilindros. Se tiver 4 cilindros, vezes 4. Se tiver 6, vezes 6. Se tiver 8, 8. Se tiver 12, 12. Ela é feita de aço ou ferro fundido e tem 3 tipos de camisa: seca, úmida e aletada. Vamos ver cada uma delas também. A seca, como o próprio nome sugere, não entra em contato com o líquido de arrefecimento e ela é presa no bloco, como vocês podem ver aí na tela. Tem a camisa úmida, que entra sim em contato com o fluido. Lembrando que essa variação entre úmida e seca depende da construção do fabricante, né? E também de como vai se dissipar esse calor. O contato direto com o líquido faz com que o calor se dissipe mais rapidamente. Professor, Nós temos as camisas aletadas, que são as camisas de moto. professor, eu acho que Como tem vocês gente podem ver, querendo. ela possui aletas. No caso, a refrigeração é a ar, não tem líquido não tem água ou líquido de arrefecimento quando se usa esse tipo de camisa. Então, utiliza-se o ar. Por isso que uma moto tem que estar sempre em deslocamento. Se ela ficar parada, ligada, ela aquece muito e pode acabar gerando um incêndio. Então, se você conhece alguém que tem moto ou tem moto, nunca fique com ela ligada, parada, que ela vai aquecer demais e pode gerar um problema grave no seu motor, porque a refrigeração dela é feita a ar, com essas camisas aletadas, como está aí na tela. Esses canais que vocês conseguem ver são as aletas. Professor, Outro dos principais componentes é o cárter, que pode ser alumínio e chapa de aço. O cárter, ele fica logo abaixo do bloco Ô, professor, e é onde se armazena o óleo. professor, Isso no caso dos motores 4 tempos. No caso dos motores 2 tempos, o óleo se mistura ao combustível. Então, só para contextualizar para vocês. ô, professor, Então, qual é a função principal? Ser o reservatório de óleo e fechar a parte inferior do motor. Então, ele pode ser de chapa estampada de aço. Fala, Igor, o que foi? eu não sei se é a mesma coisa que eu ia falar, Tem mas alguém tem querendo alguns entrar? elevadores. Peraí. Ah, é isso aí. Pronto, obrigado, hein? Prosseguindo, então. Então, chapa estampada de aço.
nós temos alumínio, que ajuda na refrigeração do óleo, e tem o ferro fundido, que ele tem funções, além dessa função estrutural, que é dar sustentação a outros componentes. Cabeçote. Quais são as três peças fixas principais? Bloco, cabeçote e cárter. Sendo que o bloco fica no centro, o cárter fecha o bloco por baixo, o cabeçote fecha o bloco por cima. Então ele fecha a parte superior dos cilindros e aloja alguns dos principais componentes móveis, sendo eles o eixo de comando de válvula e as válvulas de admissão e descarga que a gente aprendeu na semana passada. Ele pode ser feito de alumínio ou de ferro fundido, isso dependendo do tamanho do motor. Também possui várias galerias. Geralmente as galerias acompanham as galerias do bloco. Então água, óleo e nesse caso tem as galerias de ar, a galeria de gases, né, que permite a admissão e a descarga. Entre o bloco e o cabeçote, nós temos a junta, que é uma junta de cabeçote. Essa furação que está aqui é específica para cada motor e a junta tem que estar inteira para poder fazer seu papel adequadamente. Vocês podem ver aqui no nosso lado direito, na direita de vocês, tem uma junta de cabeçote avariada. Então ela não vai fazer a função dela adequada. E qual é a função dela? Garantir a perfeita vedação entre bloco e cabeçote. Porque não pode vazar água, não pode vazar óleo, não pode vazar ar, não pode vazar combustível, não pode vazar nada. Então a junta de cabeçote trabalha na vedação. E também para impedir a comunicação entre água, óleo e ar. Se entrar água no óleo, o óleo fica leitoso e não faz a lubrificação correta. Se entrar óleo na água, o que acontece? Se entrar óleo na água, a água não faz o trabalho de refrigeração correto e pode superaquecer o motor. Se entrar qualquer um dos dois no ar, vai comprometer a combustão. Então, essas galerias não podem ter nenhum tipo de comunicação. Então, qual é o material que esse filme de cabeçote é fabricado? De amianto, se for as mais antigas, de papel grafitado, ou as chapas, se for mais nova. Existe também a junta líquida, tá? Só para contextualizar para vocês. Coletor de admissão e de descarga. Nesse caso é para levar o ar combustível, no caso de ser um motor Otto, ou ar, se for um motor diesel. E de descarga, como o próprio nome sugere, é o famoso cano de descarga. Ele vai coletar e vai levar para o sistema de escapamento. Então, como eu disse, no caso do sistema Otto, é pela da mistura ar-combustível. Se for sistema diesel, somente ar, fabricado em ferro fundido, alumínio ou plástico. Isso vai depender do próprio motor e do fabricante. Além disso, o coletor de descarga, como o próprio nome sugere, responsável pela saída de gases da combustão. Como tem uma diferença grande de temperatura entre um e outro devido à descarga ser uma temperatura muito maior, o coletor de escape tem diferenças construtivas, como vocês podem ver aí na tela. De ferro fundido ou de chapa conformada. Esses foram os nossos componentes fixos. Com relação aos componentes móveis, como o próprio nome nos leva a entender, é o que possui movimento com o funcionamento do motor. Então, a partir daí, o motor vai extrair o trabalho gerado para ser aplicado como julgar necessário. Nós vimos bloco, cabeçote, cárter, junta, coletor de admissão, coletor de descarga. Então, 6 dos principais componentes fixos. Temos outros componentes fixos? Sim, logicamente, mas nós falamos aqui dos principais em geral.
Esse que aparece para nós aqui é o virabrequim, no qual ficam alojados as bielas e os pistões, que a gente vai falar mais à frente também. Ele tem alguns furos, como vocês podem observar. Esses furos são para facilitar a lubrificação, então o óleo lubrificante entra nesses espaços e vai se dissipando e vai atingir locais pouco acessíveis para poder garantir a perfeita lubrificação, para evitar o desgaste e a consequência de danificação desses componentes ou de outros componentes. Então ele tem algumas variações de nome. Tem virabrequim, girabrequim, árvore de manivela ou cambota. Os dois mais comuns, virabrequim e árvore de manivela. Quem é mais antigo usa o segundo nome. Então é dele que nós tiramos a força para poder fazer, para se girar o motor. Então no caso da parte traseira, nós vamos tomar a força principal e a parte dianteira a força secundária. Como eu falei, tem alguns canais internos de lubrificação e geralmente é fabricado em aço fundido ou aço forjado. Forjado é um material que é feito na forja, um processo de forjamento. O aço fundido é por fundição. Volante do motor. Nele que também é conectado o motor de partida. Isso vocês vão ver na próxima aula, que é o sistema elétrico automotivo. Qual é a função dele? Regularizar o funcionamento. Por quê? Porque ele absorve a energia da explosão. O que eu quero dizer com isso? Quando o pistão desce depois da explosão, o virabrequim gira e o volante do motor está conectado lá no eixo dele, lá na frente, aqui, tem que fazer o quê? Regularizar o funcionamento. Então tem que se adequar, absorver essa energia e depois liberar essa energia para fazer o motor girar. Já que o pistão desceu, fez o virabrequim girar e o volante do motor girou em conjunto, porque eles estão acoplados. Só que tem que regularizar esse funcionamento, não pode, tem que ter uma movimentação constante. Pelo menos uniforme, constante não necessariamente, mas constante, uniforme, perdão. Temos aqui a biela. A biela vai conectar esses dois olhares, o virabrequim e o pistão. O maior, esse olhar o maior, com diâmetro maior, é aquele conectado ao virabrequim. Nesses canais que vocês podem observar, nesses eixos que estão aqui apresentados. A biela, como eu acabei de dizer, vai ligar o pistão ao virabrequim e também é responsável por transformar o momento rotativo do virabrequim, porque o virabrequim está girando. Só que o pistão só vai para cima e para baixo. Então eu tenho que fazer a conversão desse movimento rotativo para o movimento retilíneo. E quem que é responsável por isso? A biela. Então ele tem tem mancais principais, que é o olhar da bucha no pistão e o mancal bipartido no virabrequim. Vocês podem ver que ele tem esses parafusos aqui, é porque ele se desconecta para poder fazer a montagem. O olhar menor não tem, que aí você vai fazer uma conexão com um pino, né? Vamos ver isso já. Material, ferro fundido e aço forjado. Pistão, foi aquele que nós vimos bastante Então foi aquele que a gente viu bastante na nossa última aula. Que se desloca do ponto máximo superior para o ponto máximo inferior. O pistão ele varia também por características construtivas, dependendo também da posição de onde fica a câmara de compressão, que nós vimos na semana passada. Se a câmara de compressão for no cabeçote, ele tem a cabeça lisa, reta. Se for no próprio pistão, ele tem essa curvinha que a gente está vendo aí, essa parte arredondada, abaulada, para ser mais técnico,
que aquele espaço pequeno que está ali vai ser a câmara de compressão. Então vai pegar o volume do cilindro todo e vai comprimir naquele espacinho que vocês estão vendo aqui agora. Só um leve abaulado aqui. Ele tem um pino e dois anéis de trava, tá? Que é para poder fazer a fixação correta desse pino. Esse pino ele vai ficar localizado nesse olhar menor da biela. Bom, ele é um componente mais complexo, por quê? Porque ele é fabricado de uma maneira que ele tem que resistir a temperaturas muito altas devido à combustão. E ele não pode sucumbir a essa temperatura, nem com corrosão, nem com desgaste, nem com quebra, porque o movimento é muito acelerado, acontece muitas vezes por minuto. E ele tem que ser um material duradouro. Então, ele é usado, geralmente é usado alumínio, e também gera a força do motor, faz a transmissão da força do movimento retilíneo, quer dizer, perdão, isso é a função da biela, e a biela conectada a esse pistão faz o movimento retilíneo de subida do ponto máximo inferior para o ponto máximo superior. Então, como eu disse, ele sofre uma grande variação térmica, então tem essa dilatação na cabeça do pistão e também na saia. O que eu quero dizer com saia e cabeça? Cabeça é a parte superior, que tem esses 3 canais aqui, e a saia é essa parte de baixo. O pistão não é cilíndrico, o pistão é cônico. Por quê? Como vai haver dilatação, principalmente na parte superior do mesmo, tem que ter espaço para ele se dilatar. Então, também, esse tipo de configuração também ajuda na vedação, para evitar que esses gases de combustão desçam para o bloco. Porque o cabeçote ele é preparado para isso, o bloco não. Por isso que o coletor de descarga está posicionado corretamente ali, para que se possa empurrar esses gases para fora. Então, esse tipo de configuração também ajuda na vedação. Aí, nesses 3 canais que a gente acabou de ver aqui, na cabeça do pistão, nós temos anéis de segmento. Qual o propósito desse anel? Esses anéis são partidos. Nós temos 2 tipos, o anel liso e o anel rugoso. O liso, ele tem função de comprimir, compressão, para facilitar o ajuste do pistão. E nós temos esse anel rugoso, que é o anel varredor de óleo. O óleo ele fica disposto nas paredes da camisa. Só que ele não pode acumular. Então, como que eu faço para evitar essa acumulação? Toda vez que o pistão sobe e desce, ele raspa a parede do óleo. Ele raspa a parede da camisa, fazendo com que o óleo não se acumule e se espalhe. Então, é importante ter essa noção para poder entender como é que funciona o pistão. E o anel de compressão, todos esses anéis, os 2 tipos, facilitam na vedação. Ah, professor, são sempre 3 anéis? Não, pode ser 2 anéis, 3 anéis, 5 anéis. Isso varia de acordo com o fabricante. Geralmente, no caso de nós temos anéis de segmento ímpares, nós temos mais anéis de compressão do que de óleo. Ah, a posição também é sempre essa, os 2 de compressão em cima de óleo embaixo? Não necessariamente, isso varia. Mas é bom entender a função de cada um deles. Então vamos lá, como eu disse, ajuda a isolar a câmara de combustão e o cárter, então, não pode entrar em contato um com o outro por meio do bloco, né? Então, nós temos o compressão, que é para vedar a câmara de combustão, e o raspador de óleo, que é para retirar o excesso de óleo da parede do cilindro. Válvulas do motor. Como nós vimos na semana passada, um motor 4 tempos, ele tem válvulas do tipo de admissão e de escape. Se for um motor 2 tempos, ele só tem a válvula de palheta na admissão. Então, é assim que fica a disposição das válvulas, por exemplo, no motor. As válvulas de descarga são maiores, mais robustas. Por quê? Porque elas se lidam com temperaturas maiores, como vocês já deveriam imaginar os motivos. Então, na nossa imagem à esquerda,
Mais à direita temos as válvulas menores, de menor diâmetro, que são as válvulas de admissão, e as de maior diâmetro, que são as válvulas de descarga. Então, elas controlam a entrada e saída de gases, logicamente, cada um com a sua função. Geralmente são fabricadas em aço forjado. A admissão controla a entrada de mistura ar-combustível, se nós tivermos um motor ciclo Otto. Se for um motor ciclo diesel, ela controla a entrada de ar. E a válvula de escape controla a saída dos gases de combustão. Então, geralmente, trabalha em conjunto com o tucho. Tucho é para fazer... O que o tucho faz? É para mantê-la na posição correta, seja aberta ou fechada na maior parte do tempo. Tem também as molas e os balancins. Isso eu não vou especificar cada um desses componentes, mas eles são importantes para poder a válvula se abrir e se fechar, para também se manter aberta e se manter fechada, que é a função desses três componentes que estão aí. Como vocês podem ver, nesse caso, esse é um motor 4 cilindros, que tem, no caso, duas válvulas por cilindro. Então, ele é um motor 8 válvulas. Ah, o motor é 16 válvulas, o motor é não sei quantas válvulas. Isso é importante. Agora vocês entenderam por que tem esse tipo de classificação. Ah, esse carro aqui é 16 válvulas. Por exemplo, se ele tiver 4 cilindros, ele tem 4 válvulas por cilindro. Eu ia xingar, mas essa 4 vezes 4, 16. Aí dá ruim pra mim. Ah, não, esse carro aqui é 32 válvulas. Você tem que buscar, tentar entender como é que é a configuração, devido ao número de cilindros, e a gente vai entender como é que é essa disposição no interior do motor. Nós temos também a árvore de Camis, que é essa que faz a abertura das válvulas, à medida que ela gira. Vocês podem ver que essas saliências, elas estão funcionando cada um em um momento do eixo, para poder abrir as válvulas, cada um em seu momento, porque o cilindro, cada um explode de uma vez, cada um está em um tempo, podemos dizer assim, para simplificar. Cada um está no seu tempo. Também chamado de comando de válvulas. O que ela faz? Como o próprio nome sugere, faz o comando de abertura das válvulas. Ela pode estar no cabeçote ou no bloco. Eu posso ter mais de um, por quê? Eu posso ter um mesmo comando de válvula, que abre e fecha as válvulas de admissão e descarga, ou eu posso ter um para cada tipo de função. Um para admissão, um para descarga. Esse tipo de disposição também é comentado quando você compra o veículo. Então, é uma boa coisa para se questionar. Então, meus amigos, assim a gente encerra essa parte de componentes de motores de combustão.